passar ao pastor Adeudo com toda a liberdade em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, por mais um dia de saúde, de vitória. Quero agradecer o nobre amigo, pastor Marcelo. Foi um contato para estar aqui hoje e amanhã. E também o pastor Davi. Prazer em conhecer, tá? Todo o ministério de obreiros. Eu estarei contigo aqui, Davi. Foi na semana passada? Isso. Foi. Eu ficando em Brasília, internado, estava com uma pressão muito alta. E aí, não deu para chegar aqui, nem atender o trabalho em Caxias do Sul. Foram 5 igrejas que ficou não prejudicado, Deus tem seus planos, mas sem eu conseguir chegar. Depois eu voltei para o Rio Grande do Sul, cumpri todos os compromissos e hoje estamos aqui. Amém? Com saúde não se brinca. Eu já tive 2 infartos, então o povo do Brasil tem que ter muita paciência quando eu disser que estou doente. Aqueles que trouxeram a Bíblia, por favor, me acompanhem, por gentileza, eu serei breve. No livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Que diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Aleluia. Desde o deserto, desde este Líbano, até os heteus, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol. Assim será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com meu servo Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu vou trazer algumas revelações bíblicas baseado no texto do capítulo 1 do livro de Josué. Aqui nós temos 4 promessas. A partir do versículo 1 até o versículo 6, Deus aborda a Josué acerca da separação entre Deus e entre Moisés, tirando Moisés da terra e levando Moisés para estar com ele. De Moisés, o Senhor vai fazer no Monte Nebo a transferência de unção do Espírito que havia em Moisés, descerá sobre Josué. Apenas haverá algumas alterações nas qualidades de Moisés para as qualidades de Josué. Moisés viveu com o povo 40 anos e Moisés pegou a fase de construção. Ele pegou o povo de forma inacabada. Josué vai dar todos os acabamentos finais. Deus precisou de Moisés para uma etapa. Agora
Deus entregará seu povo a Josué para outra etapa da vida. Aqui, a primeira promessa é a promessa do deserto. E eu te darei o deserto. A segunda promessa, e eu te darei a região do Líbano. A terceira promessa, e eu te darei o grande rio Eufrates. A quarta promessa, e eu te darei o grande mar, aonde está o poente do sol. Antes que eu fale dessas promessas, é necessário eu caminhar lá atrás, aonde tudo começou. Escute bem, no capítulo 11 do Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor desce na terra para confundir a espécie humana. Por quê? Levantaram uma torre chamada Torre de Babel, na primeira Mesopotâmia meridional. Essa Torre de Babel, o ser humano apresentava seu orgulho, sua capacidade mental, o egocentrismo humano. Eu sou, eu posso e eu faço. Quando o ser humano chegou nessa divisa de atitude, Deus desce e a Bíblia diz que ele confunde a raça humana. Por quê? Na destruição da terra, chamada de Big Bang, o solo terrestre foi dividido em partes: o leste, o oeste, o norte e o sul. Na mente do homem, Deus estava derrubando o orgulho. Na mente de Deus, não. Deus iria, através do homem, explorar todas as partes da terra. Era isso e será assim que Deus vai explicar, depois de alguns anos, para a humanidade, o problema de Babel. Então o Senhor resolveu criar e diversificar idiomas. Para você ter uma ideia, a primeira criação de Deus não é a terra. A primeira criação de Deus não é o céu. A primeira criação de Deus não são as águas. A primeira criação de Deus, em Gênesis 1, é o idioma hebraico. Foi a língua hebraica. Essa é a língua de Deus. Mas, no caso de Babel, o Senhor então vai resolver multiplicar, derivar os idiomas. As famílias começaram a falar entre si e só se entendiam entre eles. Família A, família B, família C, e assim iam. Quando eles começaram a dialogar uns com os outros, perceberam que eram blocos de entendimento. Então, se a família do Marcelo é a minha família, me entende? E a família do Davi é a família do Marcelo, me entende? Então o que é que Deus faz? Separa. Foi aí que Deus vai usufruir do que Ele criou. Cada família procurou uma parte da terra. Uns procuraram o sul, outros procuraram o norte, outros procuraram o leste, e alguns desceram para o oeste. Nessa descompensação na Torre de Babel, Deus vai fazer 3 alterações na humanidade. Alteração número 1, cor de pele. Alteração número 2, diminuir o tempo de vida. Alteração número 3, ampliar a visão do povo para enxergar a terra como patrimônio de Deus. Ok? No capítulo 12 do Gênesis, Deus entendeu que a sua criação estava tendenciosa a buscar alguma coisa para prestar adoração. E lá dentro da Mesopotâmia nasceu o homem, por nome de Terá. Terá será o pai de Abraão. Este homem, ele montou uma indústria de deuses pagãos, imagem de escultura. E todos os povos que moravam em volta da Mesopotâmia, nesse caso seria, para explicar melhor, na área geográfica do Êxodo capítulo 3, seria hoje os cananeus, os heveus, os heteus, jebuseus, fariseus e os gigazeus. Esses 5 povos, eles estão em volta de Terá, ok?
indústria deste homem se torna milionário. Quando ele morre, seu filho Abrão, que eu vou sempre chamar de Abraão, entra em seu lugar. A tendência do filho que herda os bens do seu pai é assim: ou ele estagna tudo que o pai deixou e ele cria outra história, ou a tendência do filho é fazer cumprir o sonho do pai. Aonde o pai parou, a tendência do filho é pegar tudo e levar até onde o pai sonhava. Abraão, dessa vez, se torna 100 vezes mais rico do que o seu próprio pai. Todos os povos compravam de Abraão. Abraão, por este caminho tomado, Abraão se torna conhecido como pai da idolatria. Abraão se torna um homem maligno. Casou-se com uma parente, por nome de Sarai, que será chamada de Sara, e essa sua parente não dá luz a filhos. Abraão tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, tinha madeira, tinha terra, tinha gado, tinha ovelhas, mas o sonho de Abraão não tinha um filho. Sara é estéril. Até que um dia Deus entendeu: se o cara como Abraão vende imagem de escultura, e essas imagens de escultura, uma vez vendida, o cara tem que ser muito hábil. Pois Abraão, ele vende algo para o povo que não anda e ele diz que anda, que não vê, ele diz que vê, que não fala e ele diz que fala, que não pega e ele diz que pega. Abraão, ele deu vida à imagem de escultura. Isso quer dizer que Abraão tem força de oratória. Para você vender aquilo que não é e fazer entrar na cabeça de alguém como é, você tem que ser muito bom. Você tem que ter uma eloquência normal. A sua oratória, a sua prédica tem que prender a pessoa. É como se fosse hoje. O bom pregador, ele não está preocupado com quem está dentro da igreja. Ele não vai perder tempo quem está passeando para lá e para cá. Em alguns minutos, dependendo do assunto que ele tratar, e o povo entender que o conteúdo dele é grande em si mesmo, o povo vai parar para ver o final da história. Abraão é vendedor. E um vendedor tem duas características. A primeira, ou o vendedor aumenta, ou o vendedor inventa. Ok? Então Abraão aqui se torna pai da idolatria e pai da mentira. 3. Abraão tem toda a sua família sustentada pelo seu ombro. Mais de 1.700 imagens de escultura foram criadas por Abraão. Seus parentes começam a viver de Abraão. A rede de mercado começa a crescer em cima do nome de Abraão. Ele era o cara. Aqui não é Roberto Carlos o cara. Aqui o cara se chama Abraão. É um fenômeno esse cara aqui. Para você que não sabe, então guarde isso aí. Abraão é físico e Abraão é matemático. A ciência de Abraão está anos-luz na frente dos outros. No capítulo 12, Deus resolve fazer uma surpresa para Abraão. Ok? Aí o Senhor diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu e vai para uma terra que eu Vou te mostrar. Agora veja bem, para Abraão, por que é que Deus não disse: vai para uma terra que eu te darei? Ao contrário, ele disse: vai para uma terra que eu te dá. É uma coisa, mostrar é outra. Por que Deus está fazendo isso? Deus vai negociar com Abraão, porque Deus tem interesse nele. O povo só vê defeito em Abraão, Deus não. Deus viu os defeitos, fez vista grossa, olhou para as qualidades e disse: ele me interessa. Ok? O olhar de Deus é bem diferente do seu olhar. O meu olhar é bem diferente do olhar de Deus. Como Abraão, se Deus dissesse assim: Abraão, vou fazer um homem rico. No capítulo 17, Deus diz assim: olha, vou engrandecer teu nome, tu serás rico na terra. Lá no capítulo 17, Abraão dá risada. Isso não precisa de riqueza. Eu já sou milionário. Mas aqui Deus vai fazer o seguinte: eu te mostro, ok, Abraão? Quando tu andar nas terras que eu vou te mostrar, vem comigo. Abraão vai
as 5 terras. Capítulo 3 do Êxodo e capítulo 4. Abraão vai primeiro para a terra dos cananeus, Falas. Terra dos heteus, monte. Terra dos fariseus, deserto. Terra dos jebuseus, Líbano. Depois Abraão passa na costa do Egito. Cada terra que Deus mandou Abraão pisar, Deus está dizendo: abre os teus olhos e vê. Versículos 5, 6 e 7 e 8 do Gênesis. Deus disse a Abraão: ergue os teus olhos e... Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te mostrar que o que você tem, que o que você acha, que isso que você tem te faz sentir tão grande, eu vou te mostrar o que eu tenho para te oferecer. Se for menor do que o que você tem, fica na Mesopotâmia. Agora, se você gostar do que eu vou te mostrar, eu farei de ti, primeiro, pai; segundo, grande; terceiro, rico, mais do que já é; quarto, farei de ti a matriz para gerar a raça de Israel futura. Seria isso. Aí Abraão vai andando. Abraão chegou para a família e disse: vou abrir concordata da empresa. Está falido. Os parentes entendem que Abraão vai bater a cabeça. Mas como é que é? Está com 75 anos. Tua mulher está com 60. Tu está dizendo que vai fechar a empresa? Vou fechar. Mas fechar por quê? Não, porque um Deus falou comigo. Eu imagino que todos se reuniram e disseram: mas qual desses deuses aqui falou com você? Que é uma mentira, isso aí dá um segredo. O que falou comigo eu não vejo, mas eu sinto. O que falou comigo eu não toco, mas eu recebo. O que falou comigo, ele disse que é dono do céu e dono de toda a terra. Foi ele que falou. Abraão recebe 3 propostas. A primeira: quer conhecer a grandeza de Deus? Quer. Então vamos lá. Abraão, sai da tua terra. Por que é que Deus manda Abraão sair da terra dele? Há motivos. Terra quer dizer origem. Foi aonde ele nasceu. Foi aonde ele cresceu. Só que tem um porém. Abraão é o homem mais famoso da Mesopotâmia. E quando você se torna famoso, queira sim ou não, mas pelo menos para meia dúzia, você se torna um espelho a ser seguido. Então aí Deus está dizendo: eu vou quebrar essa origem sua. Quando eu quero tratar você em particular, então você vai ter que sair do meio da sua parentela. Por quê? Lá na frente, quando você ficar melhor do que já é, você vai ter o privilégio de olhar para mim e ter o prazer de olhar para os seus parentes, porque nesse caso, parentes influenciam. O que Deus queria dizer para Abraão é o seguinte: quando tu ficar poderoso, teus parentes não vão dizer: só chegou porque eu levei, só está aí porque eu dei oportunidade, só comprou porque eu paguei, só é o que é porque eu ajudei. Eu disse: não, sai. Eu vou treinar você em particular. Eu vou criar você em particular. Deixa teus parentes. Eu não quero no futuro nenhum parente dizendo que você é alguma coisa, te jogando na cara. Você é o que eu sou. Você vai porque eu te ensino. Você chama porque está na tua frente. É isso que Deus está falando para Abraão. Número 2: sai da tua terra, sai da tua parentela. 3: sai da casa de teu. O que é que o filho herda do pai? Vamos lá, vamos aprender. Número 1: genética. Número 2: hábitos. Número 3: costumes. Número 4: cultura. Então Deus vai começar a fazer uma limpeza. Ele herdou do pai uma genética. No sangue de Abraão corria o sangue literário. Quando Deus leva Abraão em particular para andar nessas 5 terras, Deus está dizendo: eu vou alterar o teu DNA. Você quer ver? No versículo 3, Deus disse: porque de ti farei sair uma grande nação. Então Deus está dizendo: o sangue do teu pai só vai correr até aqui. Daqui em diante vai correr a minha vontade pelas suas veias. Ok? Pegue na mão do seu irmão, da sua irmã. Sorria para ele, por favor. Cara, fecha a marca do diabo te olhando o dia inteiro. Sorria. Diga para ele: está preparado para receber a vitória hoje? Amém?
Nigéria hoje seria um príncipe, hein? Grande mistério, aleluia. Escuta só, aí você sobe aqui para a África. São poucos descendentes alemães e mais italianos. Aí entra dentro de São Paulo. Aí vem mais espanhóis, os japoneses e também chineses. Aí nós vamos lá para o Rio de Janeiro, são descendentes holandeses. Aí passamos Vitória do Espírito Santo e Bahia. A maior descendência lá é de angolano e nigeriano. Cada estado tem seu costume. Como o costume só serve para o local, então Deus está dizendo para Abraão: sai desses costumes aí. Porque eu não vou te dar uma igrejinha, uma cidadezinha, uma terrinha, uma vidinha. Não esquece esse costume, só serve para ti. Eu vou te dar uma nação. Eu estou dizendo que os teus costumes para o que eu vou te dar não servem. Você vai ter que mesclar a sua maneira de olhar. Se fosse hoje, Deus iria dizer assim para a igreja: a sua visão é sua. Eu sou da Assembleia de Deus, ok? Em cada estado do Brasil, ela muda e muda muito, sim. Para um pregador e para um líder se tornar grande hoje no Brasil, ele não pode pegar os costumes locais e sair entrando na terra dos outros dizendo que tem que fazer o que ele quer. Não é assim, bagunçado. Então Deus vai tirar de Abraão seus costumes. 3. Os hábitos. Se Abraão vendia bem, era porque Abraão era um bom vendedor. Como eu disse, o vendedor, ou ele mente, ou ele alma. Então Deus está dizendo: se mentia, não vai mentir mais. Dava um cheque sem fundo, vamos parar por aí. Era fofoqueiro, pega a tua mulher e eu vou botar em mim, viu, meu? Você se acha, eu sou, posso e faço. Deus disse: isso aí também vou tirar. Você está enganado comigo, seus hábitos não são meus. 4. Sua cultura, Abraão, só serve para o seu país. Se você quer ser um pregador e um missionário, Abraão, esquece a tua cultura. Tem que ser igual ao apóstolo Paulo: olhar para a humanidade como olhar só. Lembra quando Paulo brigou com Pedro dentro da igreja? Porque Pedro pregava ainda a circuncisão. E quando Pedro se reunia com os judeus, os gentios, Pedro tirava as cordas. Quando não tinha judeu, ele abraçava os gentios. Aí Paulo disse assim: ô Pedrão, quem foi que morreu na cruz? Jesus. E por que tu está com essa vergonha aí? Quando está os crentes judeus, tu é judeu e abandona os gentios. Porque tu nunca quis que Jesus salvasse os gentios. Teve que te levantar para ir pregar os gentios. Porque tu amarrou a igreja dentro de Jerusalém. Por causa da tua cultura, Pedro. Quando tu está com os gentios, na maioria, tu despreza o coitado judeu. Pedro, é a tua cultura, Pedro. Não é a cultura do céu. A cultura do céu, Pedro, que o evangelho seja pregado para gregos e não gregos, para quem está longe e para quem está perto. O evangelho tem que invadir toda a espécie humana, Pedro. Diga para o irmão que está à sua direita e à sua esquerda: você vai mais longe do que muita gente imagina. Agora eu vou pregar pesado. Sorria para ele. Diga para ele: seu costume só serve para você. Sua cultura só serve para você. Diga assim para ele: quer ser grande? Quer ser filho de Abraão? Esqueça seus costumes e sua cultura e olhe para a humanidade com um olhar de amor e misericórdia. É diferente. Quando Abraão renuncia, aí Deus faz as promessas para Abraão. No capítulo 12, 13, a Bíblia diz assim: que saiu Abraão a peregrinar. O que significa peregrinar, pastor? Para quem não conhece a Bíblia, peregrinar quer dizer vida de cigano. Anda aleatório sem saber onde fica. Para quem não conhece. Para quem conhece a Bíblia, peregrinar é marcar território para no futuro voltar para receber a promessa. Quando Abraão fechou a empresa, Abraão ficou pobre. Os amigos dele disseram: olha, ele tinha que passar pelo médico, filho. 75 anos já esclerosou. Ele está tão doido que ele está deixando dinheiro. E ele está andando no vale, uma hora está no monte, uma hora está no rio, uma hora está no mar, outra hora está no deserto. Quem não conhecia o Deus de Abraão, olhou para Abraão e disse: esse cara está louco, endoidou.
está dizendo, inteligente, é esperto, levante a mão direita que eu vou profetizar para você. Quando você inicia ministério, quando você inicia a obra, você cansa de ouvir pessoas dizendo, é louco, é louca. Ali, ó, pregando a igrejinha, está ali pregando a casa do João, está ali cantando a casa da irmã Maria. Não sabe este louco que você está marcando de fora. Só se vier no quarto, só o mundo de morar. Abraão marca território. Quando Deus faz uma promessa, Deus vela por ela. Sim ou não? Vela ou não? Sabe o que Deus faz? Deus toca em Sara para ela engravidar. O que vai fazer Abraão continuar peregrinando é a barriga de Sara. Toda vez que ele quer desistir, Sara mostra para ele, eu estou grávida. Aí isso faz com que ele entenda que coisas maiores ainda virão. De Isaac vem Jacó e Esaú. De Jacó vem 12 príncipes. Você quer ver? Primeiro, Deus escolhe um homem. Abraão. De um homem, Deus separa uma casa, casa de Isaac. De uma casa, Deus cria uma família, família de Jacó. De uma família, Deus gera uma tribo de 12. Rubem, Judá, Dan, Naftali, Benjamim, Efraim, Zabulon, Issacar, Levi, Simeão, Aser, José. Quando Deus gera a tribo, Deus faz com que os irmãos de José vendam ele aos ismaelitas, que os mesmos vendem José para o Egito. Lá no Egito, José será o primeiro e o único governador que já existiu no Egito. Quando José pisa no Egito, Deus está tentando dizer para Abraão que José é a primeira semente de governo. Uma nação só pode existir se ela sair de dentro de outra nação. Ok? Isso quer dizer que Deus cria caminhos, Deus cria rotas que deixa qualquer um apertando os parafusos. E esses caminhos que Deus trilha não é decrescente. Deus nunca vai te pegar para baixo. Não. Todo caminho de Deus é subir, crescer, é avançar, é aumentando. Se eu fosse você, dizia pelo menos amém. Você precisa ouvir isso aqui. Nenhum caminho de Deus é abater. Deus abate soberbos. Deus abate egocêntricos, orgulhosos. Humilde, alega a humildade, qual é? E Deus exalta